Esse vídeo aqui, pra mim, é um vídeo muito especial porque é um vídeo que nós vamos falar sobre um jogo que moldou muito do meu gosto pro mundo dos games e pra várias outras coisas também, e eu posso explicar isso. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar do tão precioso e enigmático Shadow of the Colossus. Esse jogo aqui, ele explodiu minha mente quando eu tinha lá os meus 11 anos, quando eu tinha lá o meu Play 2. E cara, eu nunca tinha jogado algo assim tão espiritual, assim, uma parada tão assim profunda no mundo dos games até então. E lá na minha idade lá, explodiu minha cabeça. Eu lembro que até eu falava pra minha professora na época, caraca, desse jogo. Claro, o pessoal nem levava a sério, né? Porque até então o pessoal achava que os games não tinham muito isso de ter histórias profundas, de ser um jogo que pode mudar uma história de alguém, mudar coisas assim na vida da pessoa. E até então o pessoal achava que games era só bobeira, né? E não, cara. Tem muitos jogos assim, que nem Shadow of the Colossus, que são muito importantes na vida das pessoas, cara. Que são importantes assim em ditar gostos como ditou o meu gosto, cara. Shadow of the Colossus, pra mim, ele me ganha no mistério, cara. Ele me ganha ali em toda a aura que o jogo envolve. Eu lembro até hoje o sentimento de eu começar o jogo assim, porque até então eu também estava acostumado, naquela época lá com os meus 11, 12 anos, estava acostumado em jogar jogos que simplesmente eu entrava no jogo e eu já tinha tudo que tinha que fazer, eu já tinha seta apontando, já tinha um mapa, já tinha, enfim, sinais na tela de tudo que eu tinha que fazer, sabe? E Shadow of the Colossus não, você começa o jogo ali, tem a cutscene inicial do Wander, de subir na montanha, indo até ali o Forbidden Lands, né? E aí você tá lá com o cavalo, né, com Agro, você tá lá com o Wander, e aí simplesmente você cai no mapa, você não tem nada. É você, a espada e o deserto. E claro, a Agro. E você tá lá, tipo, pensando. Eu, quando eu comecei o jogo assim, a gente que é mais novo, a gente é muito ansioso, né? Eu lembro, pô, como a criança a maioria das crianças, né? A gente tem muita ansiedade, muito, tipo, em saber as coisas logo e, sabe, ser mais imperativo assim, né? E eu era uma dessas crianças assim, que era bem agitada. E aí eu comecei o jogo assim, foi um jogo que meio que, pô, abaixou minha bola ali, sabe? Tipo, mano, calma aí, senta aí, presta atenção no que tá acontecendo e vai montando esse quebra-cabeça. Porque pra mim, no começo, ele é um quebra-cabeça. E aí que eu fui descobrindo, aí eu falava, pô, a única mecânica que tem no jogo é quando você aperta a bolinha e o Wander vai lá e levanta a espada, e a espada tem um feixe de luz que vai pra frente. E você tem que descobrir o que tem que fazer com aquele feixe de luz. Eu achava isso, pô. Eu pensava, pô, é um poderzinho? É um poder do Wander? Essa espada aqui com esse feixe de luz? Não é só isso. Porque quando você começa a apontar, o meu controle treme. O que eu tenho que fazer? O meu controle treme naquela posição. Aí eu comecei a montar o quebra-cabeça. Mano, eu vou seguir aquele ponto ali que tá tremendo. Quando meu DualShock treme, né? Naquela época, né, o controle lá do DualShock 2, do PlayStation 2 tremia. Eu falava, mano, vou seguir esse ponto. Aí eu fui lá, chamei a Agro, apertei triângulo, né? Você vai lá, subia, né? Faz o... Você subia, o cavalo vem na sua direção. E você vai lá e pronto. Você vai lá e vai na direção. E aí que eu tive um deleite. Eu tive assim, cara. Quando eu vi aquela parada, foi um misto de medo, curiosidade, mistério, algo assim muito espiritual com a trilha sonora, né? O jogo ele não tem uma trilha sonora. Se você prestar atenção, Shadow of the Colossus ele tem trilha sonora em pontos específicos da trama, pontos em que você tá ali, você tem que ver o Colosso em tal ângulo, quando você tem que, cara, eu tô até falando arrepiado isso porque é um jogo muito massa pra mim. E aí você vê o Colosso naquele ângulo, aquele Colosso ele te dá um sentimento, sabe, de que você não quer matar ele, você não quer derrotar ele, né? Você vê muita expressão naqueles Colossos ali e você quer só descobrir o que tá acontecendo. Então quando eu fui com o Wander na direção do primeiro Colosso, onde o meu controle vibrou com a luz da espada do Wander, fui lá na direção e quando você vê aquele Colosso, cara, você simplesmente pensa, o que eu faço com esse trambolho, mano? O que eu faço contra esse Colosso, velho? Simplesmente eu não sabia, eu buguei na hora. Eu lembro que na hora eu fiquei com medo. Eu lembro que eu pausei o jogo, fui pra aquela tela que é o mapa gigante, eu abri lá o mapa e fiquei olhando e falei, mano, o que é pra fazer esse jogo, velho? E naquela época não tinha muito assim, lá em 2011, 2012, não tinha muito essa cultura do YouTube, né? Porque hoje em dia quando a gente tá em dúvida, a gente vai lá no YouTube, vê uma gameplay e vê o que é pra fazer naquela X fase, né? O que é pra fazer naquele ponto ali da história. Então não tinha muito essa mecânica, não tinha muito essa mania do pessoal de ir no YouTube e ver. E aí eu não tinha muito, até porque eu não tinha nem computador na época, 2011 ali. Então era eu, o controle e o videogame, cara, que eu tinha que descobrir o que tava acontecendo. E aí na raça eu fui. Aí eu descobri também que você conseguia jogar o arco e flecha, você podia dar flechada no Colosso, chamar a atenção dele. E cara, tipo, aquilo tudo acontecendo. E aí que eu fui montando as peças e eu falava, pô, cara, então eu tenho que derrotar esse Colosso aqui. Eu não tenho que seguir ele, eu não tenho que correr dele. Eu tenho que derrotar ele.
Que diabos, cara, sabe? Aí, beleza. Aí fui lá, dei o meu jeito. Eu lembro que eu morri muito naquela fase. Eu acho que a dificuldade de Shadow of the Colossus ele tem uma dificuldade bem moderada, assim, pra quem não joga muito, até pra quem não joga muito videogame. Tem uma dificuldade, assim, bem de boas. Se você se adequa, você se adapta muito fácil à dificuldade do jogo. Então, mano, foi o que aconteceu comigo quando eu era garoto. Eu só me adaptei ao jogo, consegui fazer as paradas lá, derrotei o primeiro colosso. E dali em diante, cara, pra mim, aquilo ali, pra mim o resto é história. Cada colosso que eu enfrentava, cada colosso que eu achava naquelas terras proibidas, naquele mapa imenso, que pra mim até me dava um ânimo, um mapa tão grande pra um jogo de Play 2, sabe? Naquela época eu não tinha muito ideia do tamanho das coisas, mas eu gostava muito de, eu tá lá, né, no meio do mapa, trotando lá com o cavalo, procurando o que fazer, tá ligado? Aquela liberdade toda, que só um jogo como o GTA San Andreas, né, porque eu tinha me dado essa possibilidade, mas o GTA ele é muito mais caótico, né? O Shadow of the Colossus é um jogo que te acalma, que você tem que prestar atenção. Então meio que, eu fiquei ali, eu fui movido pela curiosidade e só fui. Quando eu fui no segundo colosso também, já fui, derrotei, já me estabeleci. E claro, tem os colossos ali, tem personagens que marcam, né, a nossa gameplay. Quando eu vi o terceiro colosso, que é aquele colosso imenso, eu acho que ele só perde por Phalanx, né, que é o 13º colosso lá, em questão de tamanho. Aquele terceiro colosso, ele é um colosso imenso. Você só joga, basicamente, vendo o pé dele e as regiões quando você tá subindo com o Under. Então, tipo, se eu não me engano, eu acho que o último colosso, né, o boss final, acho que ele é maior que esse terceiro colosso. Mas, caras, quando eu vi ele assim, me deu também um medo, cara, como é que eu vou derrotar isso aqui? É uma sensação, assim, de algo impossível, de algo difícil acontecer, sabe? E aí eu fui, derrotei o terceiro colosso, uma baita sensação boa de, tipo, satisfatório você derrotar um colosso tão gigante, né? Você ali pequenininho, te dá uma sensação de poder ali, consegui derrotar isso aqui, cara, bom trabalho, sabe? Good job. E aí, você vai indo no quinto colosso, que é o Avion, que é o colosso voador ali, mano, um pássaro gigante também. Nossa, aquela gameplay que você tá na asa dele e você vê o vento vindo contra você, tem todo aquele motion blur, aquela animação, sabe? O colosso dando aqueles... Sabe, eles não falam, então eles dão assim, eles sussurram de maneira alta. Cara... Se eu ficar falando aqui, eu acho que vai ser um vídeo assim de 5, 10 horas minha falando de como esse jogo é tão precioso pra mim. E todos esses elementos são muito especiais, cara. Você aí que tá me assistindo ou que tá me ouvindo, eu quero muito saber qual o teu colosso favorito. O meu colosso favorito é o Phalanx, cara, que é o 13º. É o colosso assim que eu mais fiquei, sabe, sem ar, assim, quando eu fui zerar esse jogo, né? Porque eu fiquei, caraca, mano, eu fiquei bobo quando eu vi aquele bicho que não parava de sair da areia, tipo, um bicho gigante, voador. E a gameplay dele, assim, eu acho bem legal também, porque eu gosto de subir no colosso ali, colossos voadores, né? Que nem eu falei do Avion agora, o quinto colosso. Você vai lá e sobe no colosso, você tem que derrotar, você tem que explodir aquelas bolsas de líquido que tem embaixo dele, ele vai caindo, né? Ele vai caindo da estatura ali dele, né? Onde ele tá, da altura dele, ele vai caindo e você tem que subir nele junto à agro, correndo. Putz, é uma sensação muito massa de adrenalina. Muito massa, cara, muito massa. E com certeza foi o primeiro jogo assim que proporcionou pra mim novas sensações jogando videogame, sabe? E não só aquela sensação de ganhar ou perder, aquela sensação de ligar o videogame e passar tempo, sabe? Não, pra mim ali foi o meu primeiro contato com um jogo que me proporcionaria uma experiência. E é isso que eu busco até hoje, cara. Isso eu posso falar pra vocês. É uma das coisas que mais moldaram o meu gosto por videogames, né? Que eu não busco por passar só tempo. Claro, tem jogos que a gente busca só passar tempo. Tem jogos que a gente busca só passar raiva. Tem jogos que a gente busca só ter uma historinha boba ali. Mas o que eu mais gosto e o que eu mais busco são jogos que me tragam uma boa experiência. Uma experiência marcante. Algo que passe uma mensagem. Algo que, tenha ali um espírito. Porque eu gosto muito de ver algo artístico em jogos, assim como a gente vê em filmes também e etc, né? Até em músicas você tem como descobrir isso em algumas bandas ou cantores. Então, cara, Shadow of the Colossus com certeza moldou o meu gosto nesse sentido. E eu correr atrás de experiências e não só jogos pra passar tempo e etc. E cara, Shadow of the Colossus pra mim, eu posso dizer pra vocês que se não é o meu jogo favorito de todos os tempos, com certeza tá no meu top 3. E inclusive eu tenho que decidir ainda se meu top 3 ou top 5 jogos favoritos da minha vida, né? Eu acho que isso aqui rende até um vídeo com vocês de mim falando sobre isso e comentando com vocês sobre. Mas é isso, pessoal, um grande abraço pra vocês aí. Queria só agradecer você por ter me ouvido esse tempo todo aqui falando da minha paixão por um jogo. Mas é isso, pessoal, tamo junto. Grande abraço e até a próxima, hein? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.